Olá, senhores, boa tarde. Vamos estar agora começando o nosso webinar falando sobre matriz de maturidade em risco financeiro e contábil. Um assunto polêmico ainda aqui no Brasil, é um assunto super importante para a área de riscos, para a gente poder estar, na verdade, implementando uma forma de controle pela área de riscos corporativos, né? Vou falar aqui com vocês sobre o objetivo nosso do webinar, o currículo dos facilitadores, eu e o Edson Cordeiro, nosso parceiro, tá certo? Nosso diretor aqui da área de riscos financeiros e contábeis e governança. O contexto atual, vou falar um pouquinho sobre o que o mercado hoje, a volatilidade do mercado, tá certo? O framework da gestão de risco em cima da matriz de maturidade, específico de risco financeiro e contábil, e os pontos críticos desse processo, tá certo? Que é muito importante a gente poder estar entendendo, então. Bom, o meu currículo, o objetivo nosso aqui de marcar o gol com vocês é passar para vocês entenderem a aplicação desta matriz de maturidade e o benefício que isso vai dar para a empresa, o que ela costuma passar para vocês, o que vocês podem enxergar dela. Esse é o grande pulo do gato, então isso é primordial. E o processo em si, para a gente poder estar entendendo aonde que a gente vai buscar as fragilidades que a empresa hoje possui, tá certo? Então são dois gols, a aplicação e, na verdade, o processo que é super importante. Currículo nosso aqui, o meu vocês já conhecem, né? Então, nós temos aí uma vivência grande, tenho aí 2 doutorados fora do país, uma visão holística de todas as verticais de negócio praticamente. Estou hoje como presidente da Brasiliano. E o meu amigo Edson Cordeiro, amigo, parceiro, nosso consultor, nosso diretor aqui da área de riscos financeiros e contábeis, junto também com governança, tá certo? Também tem um mestrado, tem uma experiência muito grande na área, ele que ajudou a montar, inclusive, esta matriz para a gente poder estar disponibilizando para o mercado, ok? Vamos lá, então, vamos dar entrada aqui. Senhores, nós vivemos hoje uma sociedade de riscos. Em função desta sociedade de riscos, nós temos uma volatilidade muito grande, hoje, vivendo hoje, em cima dos contextos globais. E isso o Beck já falava em seu livro em 1986. E ele falou lá atrás, em 86, veja que a visão dele era poderosa, tinha uma visão prospectiva muito boa. Ele falava que riscos, quando nós estaríamos aqui vivendo nessa época, já não teria fronteiras, ou seja, causas e consequências não são limitadas mais. Em termos de quê? Em termos de posição geográfica. Elas são, em princípio, onipresentes. Ou seja, aconteceu em qualquer lugar do mundo, espirra tecnicamente em todos os locais. Então, o mundo hoje está interconectado e interdependente, independentemente da sua tipologia, da sua taxonomia de riscos. Então, a interconexão, a interdependência é uma questão hoje de nós entendermos esta mobilidade entre os riscos, fundamental importância. Então, não existe mais a dimensão espacial, espaço, a dimensão tempo e o quesito fundamental social. Esses 3 pontos, essas 3 dimensões hoje, são impactadas na veia quando o risco acontece de um lado e para o outro. Estamos hoje vivendo a sociedade nossa, não é nem mais, né? A questão da sociedade, toda ela tecnológica, ela é pós-digital, na verdade. Ou seja, nós estamos vivendo hoje uma era simplesmente da conectividade. E isso leva a uma porção de vantagem, a várias vantagens e a vários riscos interconectados e interligados. Fundamental importância a gente entender esse jogo da interconectividade. Ok? Vivemos hoje um mundo chamado VUCA, tá certo? O VUCA exige que nós tenhamos uma visão extremamente ampla, tá certo? Uma visão de não dogmatizar nossa estratégia. Do VUCA, na pandemia, nasceu o mundo BANI, que é um mundo que nós temos que ter a antifragilidade, obrigatoriamente, e nós temos que ser exponenciais, temos que ser rápidos, obrigatoriamente. Do mundo VUCA, o ambiente é extremamente turbulento, tá certo? Extremamente volátil, e do mundo BANI, nós estamos vivendo o novo normal, que são incertezas caóticas, ou seja, nós estamos vivendo num terreno minado, cheio de incerteza, obrigatoriamente. Ou seja, o mundo hoje, senhores, vive um momento extremamente delicado,
momento extremamente tênue, na verdade, né? Então, estão vendo aí as três imagens aí do Putin, da Kamala dos Estados Unidos e do primeiro-ministro Netanyahu, né? Três pilares, três peões no tabuleiro que vão estar fazendo o jogo de xadrez para verificar como que o mundo fica, né? Já existem, né, especialistas dizendo que a terceira guerra já iniciou, tanto com a Rússia como para o Oriente Médio, tá certo? E isso tem a ver, né, vão criar impactos e consequências para o mundo inteiro. E um ponto importante para nós, gestores de risco, é que nós temos que saber lidar tanto com o cisne negro, que o Nassim Taleb sempre falou, sempre disse, tem a teoria dele da antifragilidade, como da Michelle Volcker, que diz que nós temos que estar encarando e não negando, tá certo? O rinoceronte cinza, que são os riscos que estão debaixo do nosso nariz. Com tanto um como o outro possuem impactos extremamente, né, massivos para a empresa, em caso de materialidade, caso eles sejam materializados. Então, isso é fundamental, importância nós entendermos isso. Nós, hoje, como gestores, temos que entender os pontos de inflamação que o mundo vive. Pontos de inflamação esses que são pontos geopolíticos, geoeconômicos, geoestratégicos. Temos que entender e temos que fazer as nossas avaliações, as nossas considerações. E, em cima disso, vêm os riscos estratégicos, tá certo? Sob dois enfoques, tanto o negativo como o positivo, tá certo? Então, eu lido com o risco estratégico, que é uma ameaça para mim, uma matriz aí onde o quadrante maior passa a ser vermelho, um risco positivo que o quadrante passa a ser verde. E o mundo hoje, senhores, vive dois grandes riscos, tá certo? O risco da economia, desaceleração econômica no mundo inteiro e o risco da polarização social. Esses dois riscos são motrizes, ou seja, eles influenciam os demais. Então, o nosso ambiente de alta mobilidade, alta volatilidade, eles possuem dois carro-chefes. Esses dois riscos têm que ser olhados com maior carinho por parte do gestor de riscos e entender o processo, principalmente o da desaceleração econômica, onde as empresas e os países vivem um endividamento muito grande, vivem numa inflação que está alta, juros altos e que pode ter problemas muito sérios nos respectivos países barra empresas. Então, nós seremos afetados por isso tranquilamente, né? Aliás, o Brasil já está aí nessa rebarba, agora o emprego caindo também, quer dizer, tem várias variáveis, né, que estão lá interferindo no nosso processo. E um ponto fundamental é que nós, da área de riscos, temos que entender profundamente, tá certo? O plano estratégico da nossa empresa, obrigatoriamente, para a gente saber em termos de maturidade financeira, econômica e contábil. Nós temos que entender bem isso daí. Isso é fundamental. Então, nós, da área de riscos, nós temos que entender do plano estratégico da empresa. Isso é um ponto fundamental e um ponto que ainda as empresas não praticam. Temos que estar alinhados com a missão da empresa, temos que estar alinhados com a visão de futuro, temos que entender quais objetivos estratégicos a empresa quer atingir e temos que saber quais são as estratégias, os caminhos a serem percorridos e saber se esses caminhos que a empresa está percorrendo, quais riscos ela está exposta. Então, isso é fundamental. Tá certo? Temos que entender o ambiente onde está inserida a empresa, o position da empresa. E para isso, senhores, nós temos que usar o quê? Temos que usar parâmetros plenamente confiáveis, como a 31000, o COSO de controles internos, saber, na verdade, que os controles internos são peças chaves nesse contexto, integrados, inclusive, com o quê? Com o COSO RM 2017, aonde os objetivos e as estratégias de negócio estão rodeadas de riscos, obrigatoriamente. Se nós não entendermos esses riscos que estão rodeando os objetivos e a estratégia, tá certo? Eu não vou ter ganho no desempenho meu, tá certo? E eu preciso entender e entender esse framework, tá certo? Esse arco-íris aqui, obrigatoriamente, onde eu vou lidar com a governança e cultura, onde eu vou lidar com a definição dos objetivos, tá certo? Preciso entender bem esse processo de gestão de riscos integrado com
a estratégia da empresa, o desempenho que ela vai ter ou não em relação aos riscos que ela vai enfrentar. Então, é de fundamental importância esse entendimento. Ou seja, se a empresa não aplica isso integrado, na verdade, com o plano estratégico da empresa, eu não consigo visualizar um portfólio de riscos. E esse é um ponto grave para a empresa, tá certo? O portfólio de riscos, ela é estratégico para a empresa. Então, quando eu for olhar aqui o desempenho da empresa, eu já tenho que ter esse portfólio de risco aqui levantado, tá certo? E faz parte do portfólio de riscos os riscos considerados financeiros e contábeis que a empresa possui. E isso é um ponto fraco hoje no mercado, porque a área de riscos corporativa não gerencia o risco financeiro da empresa e nem o risco contábil. Tem que gerenciar, faz parte do escopo nosso. A área de risco corporativo tem que, na verdade, abranger e abraçar esta área, esta taxonomia. Não é a área financeira. A área financeira vai levantar e gerir. Eu tenho que supervisionar e incentivar a ele fazer, na verdade, o processo que a empresa possui de risco corporativo. Isso é fundamental, tá certo? E isso não acontece muito. Existe muita segregação, existe muito silo e existe muito, na verdade, né, castelos, na verdade, pessoal empoderado, separado, segregado. Não pode. O risco financeiro é um aspecto crucial de natureza incerta dos resultados financeiros. Então, isso é importante, né? Ele é de natureza incerta, então depende daquilo que você quer atingir. O risco financeiro abrange vários fatores que podem impactar o quê? A estabilidade e a lucratividade da empresa, principalmente nesses tempos aqui de alta volatilidade. Então, se estourar uma guerra mais forte, se a rota marítima minha estiver parada, não puder exportar, não puder importar, impacta na veia todo o meu processo produtivo. Impactando o processo produtivo, impacta minhas vendas. Impactando minhas vendas, impacta no fluxo de caixa. Então, a compreensão do risco requer o quê? Do risco financeiro. Requer uma análise abrangente com diferentes perspectivas. Então, eu preciso ter a cabeça pensando fora da caixa o tempo inteiro. Por esta razão que nós trabalhamos com o risco emergente hoje, 31.050. Então, a gente tem que ter um processo de inteligência integrado com um processo de gestão e análise de risco. Aqui nesse processo e no processo de inteligência, eu tenho que estudar a interconectividade, obrigatoriamente, tanto das fontes de risco, tanto das incertezas críticas, como dos próprios riscos. Então, eu preciso saber, e isso, senhores, é um requisito de norma. Eu tenho que entender a interdependência entre os riscos. Então, não é mais uma questão de ser melhor prática, é uma questão da gente ter uma obrigação técnica de fazer esta ferramenta ser gerida e ser operacionalizada a nível de empresa. Tudo bem? Então, isso é fundamental. Ok? Muito bem, senhores. Risco financeiro, né? Ou riscos financeiros, eles impactam o que na veia? Eles impactam, na verdade, os indicadores que nós temos aqui das empresas, obrigatoriamente. Tá certo? Então, uma materialização de um risco financeiro, tá certo? De um risco político, um risco regulatório, um risco cambial, um risco de crédito e de alguns riscos operacionais que eu venha a ter, impacta meus indicadores financeiros, da liquidez, tá certo? Da alavancagem que eu tenho operacional, da alavancagem financeira que eu tenho. Tudo isso daqui impacta na veia e eu tenho que estar gerindo isso daqui. Porque se eu perder a minha liquidez, por exemplo, eu posso simplesmente perder, na verdade, janelas de oportunidade. E com isso que entra, na verdade, a matriz de maturidade. A matriz de maturidade, tanto da área financeira como contábil, ela entende o contexto estratégico da empresa. Então, aqui está o framework dela, que nós temos aqui. É um framework simples, por quê? Porque esta matriz de maturidade serve para quê? Para a gente ter, através de um checklist, né, de 181 perguntas, eu tenho que entender, na verdade, como que a minha área financeira e contábil ela se encontra, sobre algumas dimensões que a gente vai falar. Para poder estar entendendo essas dimensões, antes de eu começar a entrar no checklist específico dela, eu preciso entender o contexto estratégico da empresa. Preciso entender a cadeia de valor que ela possui, obrigatoriamente,
preciso entender a fundo, eu, gestor de riscos, a matriz SWOT da empresa, onde ele levanta ameaça e oportunidade, onde ele levanta fraqueza e fortaleza. Então, eu tenho que saber fatores internos e fatores externos, preciso entender isso daqui, porque das minhas ameaças poderão surgir riscos de variáveis incontroláveis. Das minhas fraquezas poderão surgir riscos de variáveis controláveis, porque se é fraqueza é dentro da empresa e eu tenho condições de controlar, tá certo? E eu tenho que entender o que isso pode impactar o quê? Os objetivos e a minha direção estratégica. Então, eu preciso ter uma ideia clara disso antes de estar entrando no contexto. Isso é de fundamental importância, eu saber isso daqui, certo? Edson, quer dar uma palhinha aí, Edson, sobre esta questão do entendimento estratégico aqui da empresa? Edson, Ouvindo? Está ouvindo? estamos ouvindo, pode falar. Ok. Ou seja, boa tarde a todos. Então, vou só complementar alguns aspectos. O seguinte, a estratégia ela tem que estar sempre tendo essa priorização, ou seja, que você vem com ela de um plano estratégico, de um plano de negócio, de uma orçamentação, e aí você vai incluir no contexto dos demais fatores de riscos, demais planilhas, ou seja, ou a empresa tiver sistema integrado ao contexto, ou seja, é uma visão holística, ou seja, o controle do contexto estratégico é importantíssimo, aliado sempre está com risco juntos, os dois têm que estar trabalhando em conjunto ali. E, segundo momento, a relação de integridade, ou seja, de relação matriz SWOT, a cadeia de valor, ou seja, informações na cadeia de valor, ou seja, os objetivos estratégicos, táticos operacionais, a matriz de maturidade que está integrada de finanças, ou seja, de contabilidade, onde você vai trazer isso devagarzinho para a matriz de risco corporativo, ou seja, uma integração, ou seja, ela é holística e ela vai se amarrando, ou seja, com base na matriz de risco cruzados. Aí você tem uma primeira visão estratégica de um todo. Ok. Muito bom, senhores. Então, ficou claro para nós que a gente não pode iniciar o processo nosso se a gente não souber, né, o position que a empresa hoje possui. Esse position pode ser feito de uma maneira também automatizada, através de um checklist com 20 perguntas, 10 por 10, onde eu vou estar analisando a empresa em si, que é o sistema de negócio, é focado no sistema de negócio, com o mercado em si. Qual é o foco meu? Entender esse posicionamento. Então, esse posicionamento também tem duas dimensões. A gente tira aqui, na verdade, 10 e 10 perguntas, né? Nesse caso aqui, essa empresa teve, né, uma média considerada 5, e na matriz, da onde nós tiramos essa metodologia, ele classifica ela que está numa posição amarela, aonde ele tem um baixo desempenho empresarial, mas o mercado dele é bom. Se o mercado dele é bom, ele cai nesse quadrante aqui amarelo. Nesse quadrante amarelo, significa que ele tem que transformar o core dele, ou seja, ele tem que mudar o core dele. Ele tem que fazer um planejamento estratégico, montar uma estratégia de ter uma mudança onde ele possa aproveitar, na verdade, as oportunidades que o mercado dele está fornecendo para ele. Então, aqui a gente já tem uma ideia clara que dentro do position, né, de mercado, dentro do position da própria empresa, ela não está muito bem. Tá certo? De cara aqui, por quê? Porque ela está abaixo, né, do número 5, ela está com 4, ó, que é o negócio dela, está com uma pontuação 4 que vai de 1 a 10. Então, o position dela fica um pouco mais baixo, por isso que ela está aqui, né, na parte que é o quadrante amarelo, tá certo? Bom, tendo essa posição da empresa, tendo essa posição estratégica, eu avanço agora para cair dentro do meu framework. Então, eu preciso olhar agora o meu questionário. Esse questionário, senhores, ele tem um macete bom e grande para poder passar para vocês. Primeiro, é um questionário com 181 perguntas, tá certo? Objetivos, onde vai abranger 4 dimensões. Quais são essas 4 dimensões? Vai pegar a parte estratégica, praticamente 18%, pega também a parte do ambiente interno, dá em torno de mais ou menos 10% das perguntas, tá certo? Por quê? Que vamos tratar do ambiente interno olhando holisticamente se a área financeira e a hábil contábil tributária possui
os controles necessários de uma maneira holística. E vou olhar e mergulhar, obviamente, no contábil tributário e no financeiro. Né? O financeiro com 42%, o contábil tributário com 41%, 31% das perguntas. Então, é importante a gente entender o estratégico e é importante a gente entender o ambiente de controle, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, é um checklist, é uma matriz de maturidade. O que eu tenho que extrair dessa matriz de maturidade? Eu preciso extrair as não conformidades que eu tenho. Eu preciso extrair, na verdade, né, as não conformidades com base em evidência. Se eu não tiver evidência, cravo, né, e a pergunta leva, né, a tinta vermelha. Isso tem que ficar claro entre nós. Não adianta o cara falar que possui, que tem que demonstrar que tem obrigatoriamente, tá certo? Estas perguntas aqui, obrigatoriamente, a gente tem o quê? Para poder entender vocês. Nós temos, na verdade, um questionário com perguntas, aquelas perguntas objetivas, e cada pergunta tem um nível de importância. Então, um ponto fundamental aqui, para cada tipo de dimensão, eu tenho X perguntas, e cada uma dessas perguntas, ela tem uma nota de importância que varia de 1 a 3. Essa nota de importância significa o quê? O peso da pergunta em relação ao todo. Então, na verdade, o que tem no questionário é uma média ponderada, não é uma média aritmética. Média aritmética é burra. Burra por quê? Porque eu posso ter, na verdade, né, 36 graus, na verdade, de temperatura do corpo, mas estou com o pé no fogo e a cabeça no congelador. E vai estar dando uma média de 36, só que eu já morri. Não adianta nada eu ter uma média aritmética. Eu preciso ter a média de acordo com o tipo de pergunta, de acordo com o tipo da dimensão. Então, esse questionário foi pensado desta forma. É uma média ponderada que a gente tem. E é importante que a gente saiba sacar isso, né, para a gente poder estar olhando, né, se é não conforme ou conforme. Então, as notas são 1, 2 ou 3, né? Maior numeração, maior importância a pergunta, e significa que a pergunta com maior nota é uma pergunta que tem maior influência, se ela for negativa, não conforme, e vai influenciar algum tipo de risco. Então, isso que é importante, esse entendimento. É daí que nós temos que sacar. Edson, quer falar alguma coisa sobre isso? Dá uma palhinha aí para a turma? Perfeito. E importante também é a segmentação, ou seja, cada tipo de empresa tem a sua atividade operacional. Logicamente, as perguntas vão ter desdobramento ou ajuste em função da atividade do negócio, do business do negócio, core business do negócio. E essas perguntas ela tem uma relação muito forte. Quando ela fala contábil, financeiro, estratégia de controle, ela tem atrás também a governança através do ambiente de controle. Ela tem atrás o segmento que a gente fala no controle, quer dizer, o controle COSO, COSO 1, COSO 2, também está se puxando uma coisa que o mercado não faz, é também informações do COBIT estratégico, ou seja, trazer dentro da tecnologia, ou seja, é uma amarração dos controles, olhando, inclusive, as linhas de defesa, vai ajudar muito na linha de defesa, é uma forma preventiva, trabalhar na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. Depois eu entro mais, eu falo mais. Ok, então, obrigado. Muito bom, senhores. Nessa empresa aqui, nós simulamos, obviamente, isso daqui, porque é apenas um exercício de apresentação para vocês. Então, ao preenchermos, na verdade, o checklist, o que nós temos aí como resultado, para a gente poder entender? Então, esse resultado das 4 dimensões, nós temos que o contábil tributário e o financeiro tiveram uma nota, né, no contábil tributário, 6,77, quase 7, e no financeiro, beirando 7. Né? Se for olhar aqui o 7, por exemplo, ele está no nível bom. Então, estaria no nível, né, 6,7, 6,9, nível bom. Só que o estratégico está com 3,84. E o ambiente de controle está com 1,86. Então, a média como um todo ponderada das 4 dimensões deu uma nota de 4,85. Ou seja, ele está no nível regular. Não está no nível regular, está certo? No nível regular, não está no insuficiente, mas é regular, né? Beirando e tendo uma linha de tendência para baixo, porque os dois aqui estão muito baixos, tá certo? Aonde a gente pode chegar já, você já tem uma ideia clara que eu não estou bem em termos de controle e não estou bem em termos de quesitos estratégicos meu. Se eu for olhar aqui, por exemplo, né, o gráfico aranha que demonstra bem, fica claro que o estratégico e o ambiente de controle ele está praticamente pelado. Com o controle aqui não tem praticamente nada. Se ele não tem nada, mas eu cumpro os requisitos financeiros,
e cumpro o requisito contábil tributário, eu estou exposto, muito exposto. Por quê? Porque eu não estou cumprindo com os controles que eu deveria ter. Eu não estou cumprindo com uma estrutura de governança que deveria ter, que está aqui no estratégico. Então, é essa visão que nós temos que procurar sacar. Porque, às vezes, eu estou cumprindo um requisito financeiro, estou cumprindo um requisito tributário, só que não está controlado. Eu não estou tendo certeza absoluta que isso está, certo, sendo seguido conforme manda as melhores práticas. E, nesse ponto, estou exposto. Então, você pegar o exemplo das americanas, foi isso que aconteceu. Estava cumprindo os requisitos todos técnicos, na verdade, mas em termos de governança e em termos de controle interno, estava exposto. Certo, Edson? Pode dar uma palhinha aqui, por Perfeito, favor? perfeito. Inclusive, é importante também, brasileiro, no aspecto, quando a gente olha a estrutura como um todo, são os cruzamentos de informações. Exemplo, você tem a matriz SWOT, você tem as notas explicativas de balanço, você tem a matriz de risco contábil e financeiro. Isso tem que ser cruzado, ou seja, tem que trazer para dentro de riscos impacto cruzado, para você identificar as fraquezas de controle interno, se é no controle preventivo, se é no detectivo, se é no corretivo, se está acontecendo ausência de controles relevantes, ou seja, fato relevante, ou seja, você tem uma estratégia para aquele controle tem um risco muito alto, você tem que trazer isso como um todo olhando. E uma coisa importante também, quando a gente vê isso, é o seguinte, se você tem uma auditoria externa, também tem perguntas voltadas à auditoria externa, perguntas voltadas à área de rating, porque quantas empresas, a Americana foi um caso, agora teve o IRB também, ou seja, outros aí, estão auditados, estão comparecendo, não tem nenhuma ressalva, não tem nenhuma opinião modificada e está com um problemão. Então, a gente também tem as perguntas-chave dentro da área de controle, que também vai buscar essa informação em cima do que os auditores estão falando, ou seja, da assertiva deles ou não. E como também nas empresas de rating, que quando dá determinadas notas, você tem que saber o fundamento. E você vai amarrando isso, o contábil tributário, o contábil financeiro, o estratégico. Depois do estratégico, olhamos também, tem pergunta para o tático, voltando uma pergunta para o operacional, ou seja, é uma matriz de impacto cruzado que você vai buscando informações antecipadas, ou seja, preventivas, ou seja, acender a luz amarela, opa, tem um probleminha aqui. E o mais importante desse checklist são as evidências. Tem que haver evidências. Está fazendo, não está, por quê, aonde está, ou seja, a evidência é muito importante. E um ponto também interessante é a formalização da estrutura da empresa em relação às linhas de defesa. E essa matriz ajuda muito, além de favorecer a matriz de risco corporativo, impacto cruzado, ela ajuda nas linhas de defesa, principalmente na segunda linha e terceira linha, para ver se a primeira linha está atuando com eficiência, a segunda linha está fazendo o dever de casa, e a terceira linha, que é a auditoria interna, ela está atingindo os objetivos atrelados aos estratégicos da empresa. Ou seja, isso é uma linha que você vai fortalecendo os controles internos da empresa. E o controle interno dá um olhar preventivo, detectivo e corretivo. Então, você vai fazendo os ajustes das perguntas, inclusive, dependendo da atividade operacional, pode ser feito o desdobramento daquela pergunta, ou um ajuste específico em função dos core business dela. Exemplo, um banco e uma indústria, tem uma segmentação diferente. Ou seja, então, é muito interessante que a gente tenha uma visão, como foi apresentada aí, do indicador final, ele ser um indicador que ele seja robusto, mas nas 4 esferas. É isso aí, então. Então, vejam, senhores, por aqui você tem uma ideia clara. Mais do que isso, né? Aí eu teria que pegar o quê aqui? Eu teria que pegar as perguntas que são consideradas não conformes, tanto do ambiente interno, tanto como também da estratégia, para poder olhar e poder entender. Se eu for pegar aqui, em primeiro lugar, das 181 perguntas que nós temos, eu tenho 103 consideradas conformes, estou dando 57%, né? E tenho 42% como não conformes, que estão aqui em vermelho, são 77 perguntas negativas, que não estão cumprindo com o requisito necessário, ok? Se eu for mergulhar nisso daqui, tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que, na verdade, em termos de estratégia, eu tenho, do total do requisito, da dimensão da estratégia, eu tenho 58% de não conformidade. É muito. Sendo que dos controles eu tenho 82% que são não conformes. Quer
Quer dizer, é muito, independente da pergunta ser absoluta ou não, o número ser absoluto. Então, aqui tem que se trabalhar com a questão da relatividade, que é importante. Fora a questão do tributário e do contábil e a questão do financeiro em si. Então, o que a gente enxerga daqui? Né? Independentemente do requisito contábil e tributário estar adequado e do financeiro também estar numa posição mais adequada, só que controle ele não está e o estratégico não está. E eu preciso olhar quais são as perguntas que são não conforme, que o volume é alto. Então, aqui a gente pode estar olhando, avançando um pouquinho mais e entendendo. Então, aqui eu vou ter 27 perguntas das 77 que são consideradas extremamente relevantes, que são consideradas, senhores, extremamente motrizes, influentes para que o risco venha a acontecer. Quais riscos? Os riscos ligados a fraude, desvio, corrupção, obrigatoriamente, que é na área financeira que nós estamos vendo. Há erros. Tenho 47 perguntas ligadas à questão média. Então, eu tenho uma média influência que acaba favorecendo também. Se eu tiver no meu diagrama de causa e efeito do risco, tiver várias fontes de risco, né, várias perguntas que vão se transformar em fontes de risco, né, eles vão acabar potencializando o risco a vir a acontecer. Então, se eu pegar aqui para vocês as perguntas que são ligadas, por exemplo, à questão do ambiente interno, vocês vão ver aqui que grande parte delas, que está vermelha com vermelha, que é o requisito aqui, a pergunta que é alta, ele pergunta o seguinte: tem uma estrutura oficializada de controle interno? Você pratica a questão de ter, né, o controle interno de maneira clara e evidente? As políticas são voltadas, você pode transformar a política num controle interno? Você usa muita tecnologia no controle interno? A sua empresa usa tecnologia para controlar? Não, não usa. Tudo na mão, tudo feito na planilha, tudo feito na munheca. Quer dizer, então fica tudo aí meio que jogado, tá certo? Meio que de maneira informalizada. Eu tenho processos estruturados. Está perguntando isso daqui. Tem processo estruturado? Tem processo desenhado? Tem um processo com controle colocado em cima do processo? Não, não tenho. Não faço isso. Seguindo as premissas do COSE e CIF. Então, isso é um ponto fundamental. Isso aqui são as premissas que nós estamos vendo e verificando. Então, tudo isso daqui são pontos implementados. Ó. Então, fala isso daqui. Comunico externamente. A organização comunica, né, com os públicos externos sobre os assuntos que afetam, na verdade, o funcionamento do controle interno. Realiza avaliações contínuas e independentes. A organização seleciona, desenvolve e realiza avaliações. Estão vendo vocês que nós estamos pegando as perguntas que foram não conforme e fazendo uma reavaliação, verificando o nível de fragilidade que tem, porque chamou atenção, porque eles têm um patamar extremamente baixo. Da mesma forma que a gente pega o quê? Que nós pegamos também os que são de requisitos da parte estratégia, onde eu tenho o seguinte: o desempenho da empresa é mensurado mensalmente? Preciso saber. A saber o quê? Se eu não conseguir cumprir com o desempenho, com as minhas metas operacionais, é em função de quê? De algum risco que está exposto, de algum descontrole? Tem um indicador-chave de risco? Não, não tem. Então, você não monitora risco. Você vai monitorar risco através de quê? Se não tem indicador, você não monitora. Se você não monitora, você está fazendo o quê? Voo cego. Voo cego obrigatoriamente. Tá certo? Tem um indicador de ESG já definido pelo CA? Não, não tenho. Tem como, tá certo? O market share da minha empresa, estou perdendo nos últimos 3 anos, tá certo? Existe alguém, na verdade, existe um framework para eu ter um entendimento do fluxo do negócio? Não, não tenho. Como é que eu estou seguindo a minha estratégia? Tá certo? Então, é isso que eu tenho que estar olhando. É isso que eu tenho que estar vendo, senhores. Isso daqui são perguntas que estão no questionário e que foram consideradas como não conforme. A matriz de risco estratégica, na verdade, tática e operacional do risco corporativo, estão integradas com o ciclo de controle interno, né? Preventivo, detectivo e corretivo? Não, não está. Então, não casa. Então, o risco aqui não fala com controle. Eu tenho áreas separadas, ou não tenho nem a área de controle interno, que está falando. A empresa possui uma área de GRC, de governança, de compliance integrada, mas segregada, certo? Com controles internos bem definidos, COSO, COBIT, SOX, né? Com o reporte ao presidente e matricialmente ao conselho? Não, não tem. Auditoria interna possui, na verdade, um plano de auditoria baseada em riscos? Não, não possui. Estou olhando o retrovisor.
Então, senhores, essas perguntas aqui têm um peso muito grande. Destas perguntas, 23 possuem uma não conformidade muito grande, quer dizer, a não conformidade dela, e possuem uma importância muito grande. Estão vendo vocês que eu tenho aqui, ó, 27 perguntas, e dessas 27 que são consideradas relevantes, motrizes, diria eu para vocês, 23 são as que nós estamos vendo agora, que são as não conformes, tá certo? Então, isso considera o quê? Que tem aqui um risco motriz, porque ele vem da área estratégica de controle interno. Por não ter controle interno, elas podem ser influenciadoras ligadas a quê? A quais tipos de risco? Desvio de conduta, fraudes, corrupção, conluio, erro, tá certo? Eu posso estar colocando, na verdade, né, maquiagem no meu balanço, posso estar colocando ou fazendo, como aconteceu nas americanas, um processo estruturado de fraude, que eu não tenho controle, ninguém checa nada. Então, esse é um ponto fundamental que nós temos que entender. Edson, dá sua palhinha agora aí, por favor. E um ponto importante também, que o framework, internamente, ele vai te provocar que você tenha reuniões com as áreas de controle e fiscalização, ou seja, com o conselho fiscal, com o comitê da auditoria, com compliance, com risco, com governança, ou seja, você internamente vai fortalecer o sistema de controle interno e a estrutura das linhas de defesa vão estar muito mais robusta. Para isso, inclusive, você trazer um contraponto com os auditores externos. A própria área de risco, em dado momento, ela vai chamar os auditores externos para questionar em determinadas posições, ou seja, do que a planilha, do que o framework está levantando, ou seja, fraquezas materiais, ou seja, pontos vulneráveis de provisão. Exemplo, problema de necessidade de capital de giro em dado momento que você está olhando um valor e em outro relatório está olhando outro, você não tem nenhuma observação, ou seja, as provisões estão sendo, porque provisão contábil existe uma facilidade de muito manipulação. A provisão é remota, possível ou provável. A remota você identifica, mas não tem uma materialidade, mas fica registrado. A possível, você dá um disclosure nosso explicativo, e a provável, você dá o disclosure e contabiliza. Quando contabiliza, leva para o balanço. Então, quando tu olha um balanço, rapidamente falando, você olha ali o capital circulante, ou seja, capital de giro. Então, as perguntas-chave, como é que está a empresa no curto prazo sobre o capital de giro? Os investimentos, CAPEX, como é que está o CAPEX dela? Está tendo taxa de retorno positivo, VPL positivo, ou está tendo custos afundados? Ou seja, investimento em empresas controladas ou coligadas, ou seja, investimentos com empresas que têm controladas ou coligadas fora do país, informação de SPE que não está no balanço consolidado, ou seja, é um conjunto de informações que você vai fechando a tua matriz, ou seja, relacionada com os outros iscos de risco da empresa. No passivo, alavancagem, capital de terceiro, capital próprio, como é que está essa relação, como é que está o custo ROC de capital, ou seja, essa informação ela tem um impacto relevante, ou seja, então são perguntas inteligentes e elas são adaptáveis a cada atividade operacional e pode muitas vezes dar um desdobramento nessa pergunta e em outras perguntas. Agora, quando ela vai fazer a matriz como um todo e as amarrações, ou seja, ele tem uma relação com a matriz de risco em relação à matriz SWOT, impacto cruzado, risco corporativo, ou seja, a parte financeira e contábil é que registra todos os atos praticados pelo gestor. Então, ela tem que ter uma integridade. Por isso que é importante a matriz de maturidade de risco financeiro e contábil para dar integridade, ou seja, para você possa trabalhar, seja, olha, estou partindo dos números corretos. Perfeito? Por isso que tem muitas vezes auditoria, como tem as empresas de rate, mas a gente está vendo no mercado os problemas que está dando. Então, internamente, quando você tem uma área de risco forte, e ela começa lá dentro da estratégia também, isso tem uma integridade muito boa, porque obriga a estrutura a cada vez mais se questionar. E esse questionamento foi o que eu falei, veio do Conselho Fiscal, vem do Comitê de Auditoria, dos comitês, do Comitê de Compliance, de Risco, de Governança, ou seja, é um conjunto. Isso fortalece a estrutura de controle. Por isso que nós temos, quando fala controle, ela tem uma ampliação na estrutura de controle, porque ela vai, quando fala em controle, ela desce para perguntas de auditoria, de rating, ela desce para perguntas que se refere, a dado momento, a controles voltados à tecnologia, que é, no caso, COBIT versus COSO, ou seja, um conjunto de informações que, no fundo, você vai trazer como um todo, o resumo disso,
para a matriz de risco corporativo. Fortalece a visão da empresa, ou seja, qual é a ideia? É ver o risco antes, ou seja, aconteceu o problema antes. Como tu vai ter o risco como uma oportunidade também. Mas é importante que você tenha uma visão, ou seja, a luz amarela está acendendo. O que está acontecendo? Ou seja, você não pode ser pego de surpresa. Ou seja, também não precisa ser um especialista em finanças. Não, não. Você tem que saber fazer boas perguntas. Agora, tem que fazer a relação das reuniões com os especialistas e estabelecer as prioridades e a relevância ao risco. E cobrar deles sobre isso. Isso é importante. Agora, e a autoadministração tenha patrocínio em cima desse trabalho, porque isso vai ajudá-los muito a não ser surpreendido por problemas futuros. Ok. Edson, tem uma pergunta aqui do Marcos aqui para nós. Ele pergunta o seguinte, vou passar para você responder. Ele entendeu o questionário, mas ele está perguntando se para cada vertical de negócio, para cada tipo de negócio, nós faríamos aí uma personalização para o negócio dele, especificamente falando, porque ele fala que o negócio dele tem algumas peculiaridades. Perfeito. Pode ser feito sim, entendeu? E, como eu falei, depende da atividade, do core business da empresa, do negócio específico. E aí, em dado momento, você faz ajustes em função da característica da empresa, ou seja, do objetivo dela, ou seja, do trabalho que ela está exercendo operacionalmente, do nível de controle e risco que ela quer ter em cima daquele negócio. Ou seja, então, tem ajustes que podem ser feitos em função da característica da empresa. Tanto ajuste contábil, como ajuste financeiro, ajuste estratégico, o ajuste em cima até do tributário, que é importante o tributário em dado momento, isso vai se fechando numa matriz. E, logicamente, que você, a cada ano que você vai aplicando, a cada dia que você vai aplicando a matriz de maturidade, você vai descobrindo coisa nova, você vai descobrindo, ou seja, indícios. Opa, que aqui se você classifica, vai melhorando o risco, piorando o risco, o que está acontecendo? Você vai amadurecendo mais essa matriz. Não sei se eu respondi. Ok, então. Respondeu sim, deu ok aqui. Ótimo, então. Bom, senhores, com base nessas 23 perguntas que acabaram dando aí como perguntas não conformes e consideradas de alta importância, que é a mesma coisa que de alta relevância ou de alta motricidade, o que a empresa acaba tendo, então, de problema? Primeiro, eu não estou levantando, que é uma das perguntas que deu não conforme, eu não faço avaliação do risco de fraude, que deveria fazer, que o COSO, inclusive, o COSICIF pede. A empresa tem que levantar e fazer o risco de fraude. Então, eu não sei, na verdade, o perfil do fraudador, eu não sei quais são os meus pontos considerados mais falhos para os tipos de fraude específicas da minha vertical de negócio. Eu não tenho um tipo só de fraude, eu tenho vários tipos de fraude em vários processos que eu tenho. Então, isso é fundamental. Não tenho, que foi colocado também no estratégico, eu não tenho uma política ou uma declaração de risco específica para eu poder saber, na verdade, até onde que eu posso ir. Então, nesse caso, a primeira linha ou até a área financeira, ela pode entrar em seara que ela não deveria ter alçada para isso, tem que ter uma seara específica com limite, né, o peso e contrapeso, obrigatoriamente, tá certo? Então, fundamental a importância eu ter um processo desse aqui, casado e integrado com base nisso. Eu não tenho uma matriz de risco corporativo, né, implementado na realidade junto com a matriz SWOT, junto com, né, o detalhamento que o Edson falou aí, né, do detalhe do balanço. Não tenho isso formalmente colocado. As notas Oi? Pode falar. As notas explicativas. A nota explicativa de balanço tem que ter isso daqui, senhores. E isso é um ponto frágil que as empresas possuem. Isso aqui é pouco levado em consideração com risco corporativo. Isso não existe, isso não tem, deveria ter obrigatoriamente, tá certo? Teria que estar casando, na verdade, a questão dos controles através de um processo muito mais rígido, principalmente em termos de balanço, em termos, na verdade, financeiro, fluxo de liquidez. Tem que entender os riscos que eu tenho, financeiro especificamente falando, entendendo as causas dos riscos que saem dessas perguntas e que eu tenho que colocar controles específicos. Então, preciso mapear isso daqui, preciso entender isso aqui no fluxo meu do processo que eu tenho. Se não tiver isso aqui feito, eu estou simplesmente chutando o controle dentro de um processo macro, e isso não funciona, e isso é ruim. Preciso casar obrigatoriamente o desempenho que a empresa possui com os riscos que eu tenho.
Aí eu vou saber exatamente aonde que o risco está influenciando no meu resultado, no meu desempenho. E para isso eu preciso ter indicador-chave, não tem jeito, para poder estar pilotando e monitorando. Tenho que pegar a minha matriz SWOT aqui, as ameaças e as fraquezas, e verificar quais dessas ameaças e fraquezas podem ser riscos e ou podem ser fontes de risco. Se eu tenho uma ameaça, eu tenho que entender se aquilo é fonte, se aquilo é a verdade, pode ser, na verdade, a fonte de risco ou até um próprio risco. Tem que entender isso daqui e cruzar isso daqui. Isso aqui tem que fazer coerência. E a matriz SWOT hoje nas empresas simplesmente não é repassada para a área de risco corporativo. Ele não enxerga isso daqui, ele não vê. Então nós temos que usar isso para riscos, sim, estratégicos, obrigatoriamente, tá certo? Preciso ter uma visão de portfólio de risco. Ou seja, eu preciso entender até onde eu posso ir e se a empresa suporta o portfólio de riscos caso venha acontecer. Teste de estresse. Eu tenho que fazer teste de estresse. A minha área financeira suporta se eu vier a sofrer 4 riscos simultaneamente, 4 riscos massivos. Eu fiz o teste de estresse, eu fiz uma prospectiva do teste de estresse. Não, não fiz. Então você não sabe. Então, você não sabe se os controles que você tem, no caso dessa empresa aqui, não tem controle quase com algum, se ela suporta ou não. Então, isso, senhores, tem que ser feito. E isso daqui retira-se da onde? Das perguntas que foram consideradas não conformes. Esse é o pulo do gato. Então, com um checklist relativamente simples, direto, mas aprofundado, a gente consegue captar aquilo que a empresa pode vir a ter de fragilidade, pode vir a ter de ponto considerado fraco. E isso vai ficar claramente ressaltado. Então, não adianta cumprir determinados requisitos processuais financeiros, puramente financeiro, contábil, tributário, se eu não tiver controle. Acaba acontecendo igual aconteceu nas americanas. Acaba acontecendo, igual o Edson falou aí, do que ocorre hoje com as empresas, né, de auditoria externa e também as empresas de rating. Importantíssimo isso. Caso contrário, eu fico a pé. Então, esse é fundamental, ter esta visão, tá certo? E quais seriam os benefícios de eu fazer este tipo de checklist? Não tem um impacto cruzado, que o Edson falou muito bem, que me dá, na verdade, em termos de risco, risco de quê? Né? As notas explicativas de balanço, as ameaças, as fraquezas que eu tenho, me dão aqui a conectividade entre eles. E eu preciso entender isso daqui. Hoje é regra. Hoje é norma, então tem que ter a matriz de impacto cruzado. Preciso saber qual risco é motriz, qual risco é de ligação, qual é dependente, qual é independente. Preciso ter isso aqui. E o checklist te dá esta visão. Por quê? O que não é conforme é o não conforme, ela se transforma, na verdade, em fonte de risco ou em consequência. E o que é conforme se transforma em controle obrigatoriamente. Então, eu preciso ter as duas visões. Se for negativa, vai para fonte de risco ou consequência. Se for positivo, eu vou para controle. Ou controle detectivo, ou preventivo, ou corretivo. Ponto. Então, aqui é um pulo do gato que a gente tem e transforma isso de maneira automatizada. Qual é a grande vantagem, o grande benefício que eu tenho em ter esse tipo de matriz de maturidade? Então, não é uma simples matriz de maturidade. A minha empresa vai ter maior resiliência. Resiliência onde? Nas 3 dimensões da resiliência que ela possui. Primeiro, uma resiliência estratégica. Eu posso enxergar e vejo que eu fico mais evoluído, obrigatoriamente, e tenho mais agilidade. Então, eu não tenho burocracia apenas. Isso não é burocracia. Isso vai dar para mim a questão da tomada de decisão muito mais ágil, muito mais rápida e com segurança. Então, eu tenho uma resiliência maior. Vou ter uma resiliência operacional, onde as minhas áreas críticas têm que funcionar mesmo durante as interrupções. Então, ela aumenta isso daqui porque eu estou enxergando aonde que eu tenho fragilidade específica. E, obviamente, eu não vou ter uma resiliência financeira se eu não tiver estratégica, não tiver operacional. Não adianta. Se eu não tiver operacional e estratégica, eu não vou ter a financeira. Por quê? A financeira é consequência da estratégica e da operacional, senhores. Obrigatoriamente. Se eu não tiver isso aqui, eu fico a pé. E aí, por final, ela fecha com o quê? Com um benefício maior que eu tenho que ter, que ela me dá, né, na verdade, uma visão, né, de futuro, uma percepção de antecipação,
Então, com base nas perguntas que não foram respondidas, dentro dos determinados requisitos que eu deveria ter, eu tenho já uma visão daquilo que pode vir, que eu tenho que enfrentar. E isso aqui é o que, por exemplo, a norma 31.050 pede. Eu tenho que ter, na verdade, a famosa arara. Não posso estar olhando para trás, obrigatoriamente, não dirijo o carro olhando o retrovisor, que está nítido, tem que olhar para frente. Então, eu tenho que antecipar os problemas, os riscos que vêm pela frente, como nós já antecipamos aqui. Posso ter fraude, posso ter desvio de conduta, posso ter corrupção, posso ter conluio, tá certo? E para quê? Para eu ter um processo de resistência e absorção. Então, eu resisto com a pancada que vou levar. E, ao mesmo tempo, eu tenho condições de responder e de me adaptar. Esse é o grande benefício que a gente tem ao praticar a matriz de riscos, né, financeiros e contábeis. Essa é a visão que os senhores têm que ter, tá certo? Edson, quer dar a palhinha sua aí, final, aí, para a gente poder estar parametrizando aqui o final da apresentação? Perfeito. Outro ponto importante também é na tomada de decisão, onde o Conselho de Administração, a diretoria, tem seus indicadores de topo. Os indicadores de topo da empresa. Será que aqueles indicadores realmente eles tomam decisão real em cima daqueles indicadores? Aquele indicador, a fonte dele tem integridade? Ou seja, ela está auditada realmente, ele não vai ser surpreendido por contabilizações indevidas, por inconsistências contábeis, por erro de contabilização. Um exemplo, em dado momento você tem um OPEX, ou seja, que é a despesa operacional, sendo contabilizado como CAPEX. Pô, como é que pode um negócio desse? Você está postergando despesa, aumentando o lucro. Lucro no aspecto econômico é uma coisa, financeiro é outro, que é o caixa. Tem que olhar em duas visões. Olhar, por outro lado, na linha de controle, a segregação de funções, o rodízio, o treinamento do pessoal que também é colocado, isso te dá uma integridade, peso e contrapeso a nível de controle contábil e financeiro. E o ponto também importante, Brasil, que você falou, a questão do stress test dentro da área financeira e contábil. É importante que a empresa entenda isso. E também, dentro da área de controle, nós inserimos um troço interessante, que são os controles internos em relação ao COSO versus COBIT também, dado momento, dependendo do tipo de atividade da empresa. Então, eu acho que isso pode ajudar muito o executivo, o conselheiro, de uma forma prévia, ele tem informações mais com integridade. Ok. A Juliana está perguntando aqui aonde que se usa nesse nosso framework aqui o impacto cruzado com a questão da matriz de risco. Você pode dar uma palhinha nisso daí, para poder entender? Perfeito. Primeiro, você tem a matriz de maturidade e risco, ou seja, essa matriz você vai trabalhar ela coligado com as perguntas que estão sendo feitas. Estratégica, contábil, tributário, financeiro, controle. Tem uma integração. Depois você vai fazer essa relação com a matriz de impactos cruzados, ou seja, todos os demais riscos que têm correlação uma com a outra. O Brasiliano se falou no slide logo no início. E depois você tem a matriz de risco corporativo, que você vai trazer, subindo, você vai subindo, como tem operacional, ou estratégico, tático, operacional, você vai fazendo por camadas. Você tem uma integração para depois chegar à matriz de risco corporativo. E aí tem uma visão de prioridade e relevância para a classificação desse risco e fazer um ranking dele, ou seja, o que vai para a diretoria, o que da diretoria vai para o conselho, qual é o processo decisório, ou seja, mas toda uma base das linhas de defesa já foram feitos um checklist embaixo, ou seja, nada sobe que não tenha sido cruzado. Essa é a visão. Você quer complementar? Exatamente. Não, Você deu quer falar sim. um pouquinho da Então, impacto cruzados? oi? Você quer falar um pouquinho da impacto Sim, cruzados? não, Em pode função deixar. da 31.050? Então, a matriz de impacto cruzado, a gente cruza com a matriz de risco e tem a matriz de priorização. Ou seja, impacto cruzado ela vai ajudar junto com a criticidade. Então, eu tenho a criticidade e tenho a motricidade. A motricidade, ela indica quem é mais influente e quem não é. A criticidade, ela indica quem é mais crítico. Mas a motricidade tem um peso relevante, porque se eu for motriz e não for crítico, eu posso ser deixado de lado. Então, eu preciso enxergar as duas visões integradas numa só. Isso que é importante. E dá para a gente fazer esse trabalho quando a gente acaba de fazer o checklist, igual as perguntas que nós levantamos aqui. As perguntas que foram levantadas, elas têm um grau de motricidade, as que não foram consideradas como conformes, as não conformidades, as 23 perguntas, ela tem um grau de motricidade muito grande.
Então, na verdade, é a visão que nós temos que ter. Quais das perguntas das 181 que são consideradas extremamente influentes? São 27 perguntas das 181 que foram consideradas como altamente motrizes e relevantes. É mais ou menos como se fosse Pareto, 20-80. Então, eu não posso ter, na verdade, 50 perguntas, 70 perguntas consideradas relevantes. Eu tenho 20-80, que é Pareto, preciso levar isso em consideração. Então, quando a gente for montar um checklist, e isso a gente leva em consideração, eu tenho que levar esta consideração do Pareto, 20-80, para não ficar sobrecarregando todas as perguntas como consideradas como extremamente relevantes. No nosso caso aqui, o feijão com arroz é a contabilidade e o tributário, junto com o financeiro. Requisito tem que ser básico, por isso que a empresa cumpre esses requisitos e a grande maioria acaba cumprindo. O que elas não cumprem é a nível estratégico, incluindo lá a governança, a estrutura de governança em si e os controles internos, que o pessoal considera isso ponto fora da curva e acha que se cumprir requisito financeiro pura e simplesmente, junto com o requisito, né, contábil e tributário, ele está cumprindo o processo dele, o papel dele. Não está, porque falta o básico, que é você ter controle sobre o todo. Esse é o ponto fundamental que nós temos que estar raciocinando. Tá? E esta matriz de maturidade, quer dizer, o checklist dá essa visão para vocês. E eu gosto muito de mostrar que dá essa visão aqui de você não estar olhando para trás, mas estar olhando para frente. Então, esse é o pulo do gato que você tem que entender, que determinadas perguntas irá mostrar para você o quê? Aquilo que é considerado de maior relevância e o que ele pode alavancar de problema. Então, a maturidade te dá o que dá para alavancar de problema. Ponto importante de ressalva: não pode ser média aritmética. Média aritmética é burra, senhores. Eu ia colocar todas as dimensões no mesmo patamar, e nós não podemos fazer isso. O estratégico tem que ter um peso maior junto com a questão do ambiente de controle. Os dois têm que ter um peso grande, que é o peso 3, tá certo? Levando em consideração que a importância de ter esse processo muito mais holístico. Ok, senhores? Muito bom, o que eu tinha para falar para vocês basicamente era isso. Edson, quer dar a palhinha final, a gente fechar aqui a apresentação, já são 7h06, a gente, para não avançar muito mais na hora, por favor? Perfeito, perfeito. E uma coisa importante, o brasileiro, o pessoal de risco, ele não precisa ser um especialista em finanças, em contabilidade. Ele tem que entender a mecânica da aplicação do checklist, fazer a pergunta adequada, buscar evidência, trazer essas informações para depois ser detalhadas, se precisar um detalhamento maior. Isso dá o quê? Dá uma relação de segurança para essa informação, porque depois essa informação ela vai ser monitorada. Isso é num primeiro momento, depois tem um segundo ano, terceiro, ou seja, você tem um monitoramento dessas informações, se realmente aquilo vai acontecer, se está acontecendo, se houve alguma mudança, ou seja, esse monitoramento é muito importante. E quando você tem isso, você facilita, inclusive, a questão da segregação de função em cada área contábil, da área tributária, da área financeira, ou seja, isso enriquece o checklist. Isso traduz também uma robustez de informação para que depois que isso for integrado na planilha de risco corporativo, o processo decisório está mais maduro. Era o complemento. Ok, então. É isso aí, então. Senhores, o que nós tínhamos para falar é isso, para poder finalizar aqui. Eu só acho que a gente entende claramente, né, que, obviamente, essa ferramenta passa a dar um benefício muito maior através dessa praticidade. O que o Edson falou é importante. Ressalvo muito, dizendo que hoje o risco financeiro não está na mão da área de risco corporativo, deveria estar e tem que estar por uma questão de função. O risco corporativo, ele abrange todo e qualquer risco da empresa. Então, ele gerencia todos os riscos da empresa, tá certo? Obrigatoriamente. Ele pode ter um risco que ele não entenda tecnicamente profundamente, mas ele tem que entender o mínimo necessário para poder fazer, como o Edson falou, a pergunta bem feita. Esse é o nosso ponto, nosso diferencial. Risco corporativo abrange, então, com a visão holística, parafraseando aqui, na verdade, o Adam Smith, com a mão invisível, ele pega todos os riscos que a empresa possui e tem que gerenciar. Esse é o ponto fundamental, que hoje, no mercado, isso não ocorre. Em várias empresas de grande porte, inclusive, tem segregação de determinadas áreas onde o risco corporativo não participa. Errado,
porque na hora que der uma zebra, ele vai ser, na verdade, chamado para se justificar. Ele, a auditoria, o controle interno e o compliance. Então, as três áreas, compliance, riscos e auditoria, são os pilares da governança. Isso tem que rodar e tem que funcionar. Por esta razão, os riscos devem ser geridos de maneira holística, integrada e com uma visão única. Ok? Essa é a questão fundamental que manda a regra. A regra é essa, tá certo? Se vai ser feito ou não, são outros 500 reais, mas a regra é essa. E isso nós temos que brigar para que venha a acontecer. Ok, senhores, como não temos mais perguntas, são 17h09, 17h10, falamos aqui quase uma hora. Agradeço aí, na verdade, a todos os ouvintes, a paciência, o carinho de vocês mais uma vez. Estamos à disposição, tá certo? Qualquer outra dúvida, pode mandar os nossos e-mails que já tem, tá certo? As perguntas que nós respondemos para vocês. E estamos à disposição para fazer algum tipo de apresentação, se assim vocês desejarem. Muito obrigado, forte abraço e até nosso próximo webinar, ok? Agradeço aí pelo carinho. Obrigado a todos.